Hoje esse vídeo é novamente um vídeo um pouco diferente, porque eu não vou mostrar nenhuma casa, nenhuma região nova e nenhum mapa, que vocês sabem que eu adoro. Eu vou mostrar novamente closing costs. O que são os closing costs? São os custos envolvidos com a compra de uma casa. E por que eu estou fazendo novamente esse vídeo? Porque eu já fiz 2 vídeos falando de 2 tipos de closing costs e esse é um terceiro tipo, tá? Então, se você voltar aqui, tem 2 vídeos anteriores que eu falo, um sobre uma compra financiada de resale e o segundo, uma compra à vista de resale. O vídeo de hoje é para mostrar como é uma compra à vista de uma casa sendo construída agora, o que a gente chama de new construction. Basicamente, vamos lá, o que muda? Então esse é o documento que nós chamamos de alta, que é o Settlement Statement, ou seja, para mim eu chamo de balancete. Ele é um encontro de contas onde você demonstra quais são os débitos que o comprador tem e quais são os créditos que o comprador tem. Então os débitos a gente começa com o valor de compra do imóvel, nesse caso 545. Esse é o valor de contrato, 545 mil, tá? Com tudo lá dentro, todos os upgrades, piso, armários de cozinha, toda a parte de iluminação, enfim, a casa completa 545 mil. Aí a gente tem o quê? Começam aqui as diferenças. O Builder's Fee, essa é uma taxa administrativa que determinadas construtoras cobram, eu diria que a grande maioria cobra, e esse valor não é um valor fixo. Tem construtoras que cobram 1% do valor do imóvel e tem construtoras que cobram uma taxa como aqui, que é de 1.795, tá? Não chega a ser, não fiz essa conta, mas não é 1% do valor do imóvel. Aí a gente tem um Termite Fee, que é uma fee para dizer que eles fizeram a inspeção, fizeram toda a parte de fumigação e que a casa não tem termite. Nós temos agora a parte dos tudo que é cobrado pela Title Company. O que acontece aqui que é diferente de uma casa que quando você compra à vista de resale? A construtora assume que ela nunca morou na casa, então ela não tem algumas responsabilidades junto ao comprador. Quais seriam essas responsabilidades? Quando você compra uma casa de revenda, o vendedor ajuda numa parte do pagamento do Title Insurance, que é o seguro que o teu título, que você está comprando essa casa, não tem problema nenhum, que ninguém vai vir reclamar nada nessa casa. A construtora assume que ela nunca morou, então esse custo é todo do comprador. Por isso que a gente tem aqui 2.800, tá? Aí eles têm o quê? Mais $280, que deve ser certamente um relatório dizendo que não tem nenhum problema de solo, de minerais, não tem restrições e não tem nenhum recuo que não pode ser construído. Eles têm o search fee, eles vão fazer uma busca desse título, não sei porque eles cobram, porque teoricamente, né, deveria estar tudo limpo, mas eles fazem essa cobrança. E nós temos os honorários do cartório, $550, tá? Que é o quê? Todos os honorários para preparação de toda essa documentação. Eu tenho que protocolar isso no condado, $69,50. Aqui também, ó, a parte da transferência é toda do cliente. Por quê? Porque assume-se que a construtora simplesmente construiu a casa e agora você, comprador, cliente, está comprando o que era um terreno, uma terra nua, para um imóvel edificado já em cima desse terreno. Então você paga total esse custo. Aqui a gente tem uma transaction fee, que esse valor vai direto para a imobiliária, tá? Isso é uma taxa do corretor. Aí a gente tem esses $77,60, que é o quê? É um pró-rata. Eles estão rateando entre a construtora e o comprador os dias da mensalidade de condomínio. Então, digamos que aqui sejam 10 dias, então do dia 1º de abril ao dia 10 de abril, quem está pagando isso é a construtora. A partir do dia 10 de abril, quem tem que pagar isso é o comprador. Então já está aqui esse valorzinho. Aí a gente tem 2 meses adiantado do condomínio. Eles sempre fazem isso, por quê? Porque nesse período de
transição de mudança, que você está comprando uma casa, é tudo muito agitado, é muito atribulado. Você tem que se acostumar com a nova casa, tem que aprender toda a casa e aí começa a chegar um monte de documento para você pagar. Geralmente as pessoas não estão com cabeça para isso. O que a Title Company faz? Ela já paga adiantado 2 meses para quando você receber, já abaixou a poeira, tá tudo tranquilo e você não ficar inadimplente com relação ao condomínio. Há uma cobrança única, nesse caso específico, de $1.000 de contribution fee, ou seja, para você se associar ao condomínio uma única vez, e eles cobram $250 também, que é um documento que a gente chama de Stoppel Fee. É um documento que o condomínio demonstra que não existe nada em débito, que está tudo limpo, e explica também quais são as taxas mensais, tudo que acontece dentro do condomínio. Então eles cobram $250 por isso. E o survey, que é a parte da análise do terreno, aonde vai colocar toda a parte que eu chamava de agrimensor, mas é a topografia, e também vai dizer onde que são os limites e os recuos. Para que você usa isso? Quero construir uma piscina. A empresa de construção de piscina vai te pedir o survey para entender quais são os recuos e se ele pode ou não construir uma piscina, se cabe a piscina ali. Eu quero colocar uma cerca. Além de eu pedir a autorização para o condomínio para eu colocar essa cerca, eu tenho também que fornecer para o instalador da cerca essa survey, aonde ele vai entender aonde ele pode, qual é o limite do teu terreno e aonde ele pode colocar essa cerca. E antes de eu passar para a próxima página, acho que tem mais um custinho aí. Se você me perguntar, Patrícia, você concorda com isso? Tem como a gente dispute? Na verdade, não, tá? Isso aqui é padronizado. Geralmente, a construtora atrela você a determinados incentivos, que eu já vou demonstrar para você na parte dos créditos, que você use a Title Company deles, que você use o lender deles, a pessoa do financiamento deles, para que eles te deem esses incentivos, tá? O que é legal aqui, você vai ficar com uma surpresa bem positiva no final, é que os incentivos vão ajudar bastante a pagar todo esse custo envolvido. Na página 2 vai me dar o somatório de todos os custos. Então, se eu pegar esse valor aqui, 556, 705 e 10, e diminuir dos 545, eu tenho um valor de 11.705 e 10. Esse número significa 2,14% do valor do imóvel. Então, quando os clientes que estão conversando comigo, que querem comprar uma casa nova, à vista, uma casa que está em processo construtivo, eu sempre falo assim, ó, vamos considerar o valor total da casa de contrato, porque ali já vai estar incluído o valor do terreno, o valor da casa, todos os upgrades, e você considera mais 2,5%, que é em média esse número. Eu sou sempre conservadora, jogo um pouco mais para cima esse número, para que na hora do closing a gente não tenha surpresas. Porém, como eu comentei, nesse caso específico, se nós voltarmos agora para a página de créditos, a gente vai ver o seguinte. Eu acabei de conversar com você sobre essa área aqui de débitos, mas agora nós vamos ter a parte dos créditos. O que aconteceu? Esse cliente deu uma entrada, um depósito de $109.000, é um crédito. Ele teve também um crédito proporcional, e isso é bem importante ressaltar, e agora eu vou aproveitar de novo para frisar, é o seguinte, esse crédito de $160,22 aqui é um crédito de IPTU proporcional. Lembra que eu comentei que a construtora considera que ela simplesmente está construindo a casa para você. Ela nunca morou dentro dessa casa. O que acontece? Normalmente, no ano da construção, o valor do teu IPTU é super baixo, porque o condado entende que era uma terra nua. O que vai acontecer? No próximo ano, o condado vem e faz um assessment. Ele vai avaliar a tua casa. Nessa avaliação, a partir daí, o teu IPTU sobe. Por quê? Porque é baseado no valor venal, o valor de reconstrução da tua casa, o condado vai colocar o percentual dele, que pode ser
Normalmente eu uso 1,5% a 1,7% do valor venal do imóvel. Tá? Então, no primeiro ano é super baixo, por isso que o crédito do cliente nesse caso foi só de $160,22. Mas no próximo ano o IPTU dele certamente vai ser bem mais alto do que isso. E o que acontece aqui? Que aqui é a parte bem bonitinha, que é a parte bacana quando você consegue os incentivos da construtora. Nesse caso, a construtora está me dando $10 mil. O que acontece? Se nós lembrarmos, a somatória dos todos os gastos dele, os custos envolvidos com o fechamento, era de $11.705,10. E se eu, então, pegar os $10 mil, que são os incentivos da construtora, o meu custo de $11.705,10 cai para $1.705,10. Se eu não tivesse esses incentivos, o meu custo aqui que eu havia comentado era 2,14%. Quando eu tenho incentivo, esse meu custo cai para 0,31%. Tá? Então, tudo isso para dizer o seguinte: quando você compra uma casa de resale financiada, teu custo é bem mais alto. A gente fala em torno de 7%, 6 a 7%. Sempre lembrando que no momento da tua compra, o lender, a pessoa do financiamento, vai te explicar quais são as reservas que o banco está exigindo naquele momento. Então essa variação pode acontecer entre 7, pode ser um pouco maior, como pode ser um pouco menor. Quando a gente fala de uma compra à vista de revenda, eu estou em torno de 1,5%. E se eu falar de uma compra à vista de new construction, sem considerar os incentivos, porque nós corretores nunca sabemos quais são os incentivos que vão ser oferecidos para o cliente, seria 2,5%. E eu sempre comento com os meus clientes que a parte alegre, a parte feliz é a gente entender quais são as características da casa que vocês buscam, o que é importante, que cor que você gosta, qual é o teu estilo, enfim, isso é a parte divertida. Só que vai chegar um momento que tem a parte do pagar. E esse pagar tem que ser conversado, nós temos que estar preparados para o pagar. A intenção desse vídeo é deixar claro e já colocando no fundo da tua mente o que mais que está envolvido além da parte alegre e bonita, que é a busca e a pesquisa da tua casa nova. E tudo isso para dizer que o meu papel como sua corretora é te ajudar a entender toda essa parte, tanto documental, quanto de números, quanto de entrega, quanto de processo construtivo. Eu tenho um trabalho de bastidor muito personalizado para você. E se você quiser mais informações, tem dúvidas, entre em contato comigo, tanto por e-mail, por telefone ou por WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo.